E aí pessoal, tudo bem? Bom pessoal, finalmente chegou o dia da gente fazer um review completo comparando todas as versões dos mousepads da Meow Gaming Gear. Eu só não tenho aqui a versão Ultra Evolution, que é a versão mais nova que lançou recentemente, não comprei ainda, mas se você quiser que eu teste também essa versão, deixa aí nos comentários aqui embaixo, tá? E se possível também você já deixar o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque esse vídeo aqui, pessoal, é o tipo de vídeo que dá muito trabalho para fazer, porque é muita informação para passar em um vídeo só, tá? Tanto é que ele vai ser até um pouquinho mais longo, beleza? E bom, vamos lá então, sem mais delongas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, desse comparativo aqui é o seguinte. O que a gente tem que considerar aqui? Toda vez que a gente vai falar sobre o comportamento de um mousepad, para que ele foi feito, a classificação dele em relação à velocidade principalmente, a gente tem que considerar algumas coisas, tá? Eu não sou especialista de mousepad. O que eu posso passar para vocês é que eu já testei alguns modelos do mercado e eu posso passar para vocês a minha experiência em relação a esses modelos, tá? Mas eu não sou especialista em tecido, não sou especialista em costura, em borracha, enfim. Então eu vou passar para vocês a experiência de um usuário comum, mas que já testou vários. Tá? Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui é o seguinte: quando a gente tem mouses que são muito extremos para um lado ou para o outro, imagina o seguinte, uma linha aqui, uma timeline, sendo que aqui é um super speed e aqui é um super control, como eu deixei essa disposição aqui mesmo, o Ultra Brake aqui um super control e o Ultra Dash aqui um super speed. No meio dessa linha, a gente vai ter mouses que vão ser um pouquinho control e um pouquinho speed. Só que essa percepção de control speed, quando o mouse não é muito claro, como por exemplo o Ultra Brake e Ultra Dash, que são extremos, assim, tipo, é muito rápido e muito lento, quando o mouse ele tá no meio mais ou menos, vai depender muito da sua percepção do que é control speed, tá? Então pode ser, por exemplo, que o Ultra Dash, teve algumas vezes que eu tava usando ele, eu achava que o glide dele tava muito rápido, que ele tava puxando um pouquinho mais pro speed. Teve algumas outras vezes que eu usei e eu achei que o glide dele estava um pouco mais pro control. Então, isso é influenciado por temperatura do ambiente, isso é influenciado por umidade do ambiente. Então, assim, tem diversos outros fatores que vão influenciar. Às vezes você está vindo de um mouse que é muito control e você pega o Ultra Aerialacy, por exemplo, você vai achar que ele é speed. Por quê? Porque ele não é muito control e nem muito speed. Ele tá ali mais pro meio, puxado um pouquinho pro control, na minha opinião, entendeu? Não considere o que eu disser aqui como uma verdade absoluta, a não ser em relação ao Ultra Brake e Ultra Dash. Tá? E talvez o Ultra Control também, mas o Ultra Aerialacy ele fica no meio termo ali, que às vezes para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Bom, dito isso então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero comparar aqui são as superfícies, obviamente, porque é o fator mais importante que nós temos para comparar em relação aos mousepads. Eu coloquei aqui uma escala da esquerda para a direita, sendo que a esquerda aqui é control, e aí ele vai aumentando a velocidade do mousepad. No Ultra Brake aqui, pessoal, nós temos uma textura levemente áspera, tá? Quase nada de áspero. Ele não é liso também, ele lembra um pouco a textura dos PKs Control, sendo um pouquinho mais liso, tá? O PK Control ainda é um pouquinho mais áspero do que o Ultra Brake. Porém, pessoal, o Ultra Brake ele é extremamente control. É um mousepad que ele não agarra no pulso, tem um glide muito bom aqui no pulso, a textura dele é muito gostosa, mas no fit do mousepad, tanto para mouses de Teflon quanto para mouses de PTFE, fits em PTFE, ele é um mousepad que agarra muito, até para mouses de vidro. Com fits de vidro, ele não vai agarrar tanto, obviamente, quanto um Teflon ou PTFE, mas você sente que ele é um mousepad control, porque ele é muito control. Passando aqui pro Ultra Control, que é esse mousepad laranja, todo cagado aqui que me enviaram, que inclusive eu já vou devolver, o AliExpress aprovou o reembolso. Esse Ultra Control aqui, ele já tem uma textura mais de aspecto lixa, a textura dele, o entrelaçamento das linhas aqui é muito fininho, igual no Ultra Dash, mas ele é áspero. O Ultra Dash aqui é lisinho, e aqui ele tem uma superfície bastante áspera, não como o Ultra Aerialacy. Aqui a superfície do Ultra Aerialacy ela é áspera, mas ela é mais grossa. Aqui a gente tem uma superfície do aspecto lixa. Sabe aquelas lixa 800? Coloca no Google aí. Eu vou pôr a imagem para vocês aqui. Uma lixa 800 é um tipo de lixa bem fininha que particularmente, pessoal, eu não gostei. Não gostei desse aspecto, porém eu tenho uma ressalva para fazer aqui, ó. Eu fiquei limitado aqui a 1/4 só do mousepad, tá? Às vezes eu usava aqui em cima, às vezes eu usava aqui embaixo. E o que eu reparei é o seguinte,
esses dois pedaços aqui que eu usei mais esse de baixo aqui ainda, ele desgastou um pouquinho mais do que esse outro lado que eu não usei. Então, quando eu passo a mão aqui, aqui tá bem mais lixoso, bem mais áspero assim do que aqui. Não sei se deu para vocês ouvirem aí, mas ele tende a desgastar mais a superfície do que os outros mousepads. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Eu não senti interferência no glide com o mouse em cima, mas no pulso, no braço aqui dá para sentir. Não gostei desse aspecto lixa que ele tem, mas ele, de todos os mousepads Control que eu já usei, ele é o que mais me agrada. O glide dele no mouse aqui é muito bom. Ele tem um control assim muito equilibrado, sabe? Ele não agarra muito, ele não desliza muito. É muito fácil você iniciar o movimento e é muito fácil você parar o movimento também. Ele tem um ótimo poder de parada. Assim, é muito bom. É um control muito bom. Só que o aspecto lixa me incomodou muito no braço, assim. Tipo, eu não gostei dele passando aqui, não gostei. Mas é um mousepad que eu recomendo caso você não se importe por ele ter esse aspecto mais áspero, tá? Já aqui no roxo, no Ultra Erialacy, esse mousepad aqui ele é meio polêmico, pessoal. Por quê? Tem hora que eu acho que ele... Tem hora não, ele é Control, tá? Ele é um mousepad Control, só que por ele ter uma superfície lisa assim, não no aspecto de ser áspero, porque ele também é áspero, mas ele não é aquele áspero que incomoda no pulso, tá? Pelo menos não no meu uso, não como o Ultra Control. O Ultra Control me incomodou bastante, aqui não, aqui eu não sinto incômodo, consigo usar tranquilamente. O glide do mousepad aqui é muito bom, mas ele tem um poder de parada e também é muito fácil iniciar o movimento. Então, para mim, ele é um mousepad levemente Control. Eu não considero ele um speed, só que eu também não considero ele um control como o Ultra Control, sabe? O Ultra Brake é muito control, o Ultra Control é control, e o Ultra Erialacy, olha, dependendo da situação, se tiver um clima muito úmido, eu acredito que você vai considerar ele control. Agora, se tiver um clima muito seco, não tiver tão calor assim para o seu braço transpirar e tal, eu acho que você vai considerar ele um pouquinho mais speed. É o tipo de mousepad que é difícil você determinar. Para mim, minha experiência, meu uso, ele é levemente control, tá? Porque stopping power bom, iniciar o movimento aqui também, você tem um controle muito bom da mira, não é igual o Ultra Dash que desliza muito. O Ultra Dash aqui, meu stopping power quase que não existe. É realmente assim, mais difícil você jogar um jogo tipo Valorant, CS, algum outro jogo que determina muita precisão de mira no Ultra Dash. Aqui não, aqui eu consigo controlar melhor os movimentos do mouse. E no Ultra Dash, como eu já dei um leve spoiler aí, a superfície aqui é bem lisa, é a mais lisa de todas, e ele é bem speed, tá pessoal? É um mousepad bem rápido e assim, quase nada de stopping power. Para iniciar o movimento aqui, eu tenho o meu R1 aqui tá com fits de vidro e pessoal, assim, eu de verdade, quando eu vou usar esse mousepad aqui eu tenho que trocar de mouse, porque simplesmente o mouse vai embora, sabe? Ele não tem quase que nenhuma resistência, assim, é realmente um mousepad muito rápido. Particularmente eu gosto bastante, só que aí eu tenho que usar mouses com fits de IPTFE ou Teflon, tá? De vidro não rola. Já que nos outros eu consigo usar normalmente o de vidro. Beleza? Falando agora, pessoal, da espessura dos mousepads. Aqui no Ultra Brake, ó, eu não tenho a ferramenta de medir a espessura e de todos os anúncios, o único que determina a espessura é o Erialacy, que tem 3,5 milímetros. É o único anúncio que especifica a espessura dele. Considerando que quando eu olho todos aqui eu consigo ter mais ou menos uma noção, o Ultra Erialacy tem 3,5 milímetros, Ultra Control 3 milímetros, Ultra Dash 2,5 milímetros e Ultra Brake 2 milímetros. Isso aqui, pessoal, é um achismo meu. Quando eu pego o mousepad assim e eu olho, eu pego ele na mão, eu sinto que o mais fino é esse, depois o Ultra Dash, depois o Control, depois o Erialacy, tá bom? Vou até passar uma imagem aí de todos
provavelmente você vai concordar comigo. Considerando isso, o mais espesso, teoricamente, seria o mais macio, né? Sim, nesse caso sim. O Ultra Aerialis é o mais macio de todos, por causa da espessura até, né? Depois, Ultra Dash, depois Ultra Brake e depois Ultra Control, tá? O Ultra Control é o mais firme de todos, tem assim ainda um nível de maciez, mas é muito pouco. O Ultra Brake é mais macio do que ele, sendo que o Ultra Brake é mais fino, né? Tem 2 milímetros, enquanto que aqui a gente tem 3. Não faz muito sentido, mas é o tipo de tecido e superfície que determina isso. Todos os 4 têm base de poron, todos eles têm a base de poron, aquele que imita o poron japonês. Perfeita essa base, pessoal, fantástica, uma qualidade incrível, assim, todos no mesmo nível, tá? Não tem um que é melhor que o outro, estão todos no mesmo nível, assim como a costura também, todos eles no mesmo nível de costura, uma costura excelente, sendo que no mousepad mais espesso, obviamente, eles conseguiram deixar a costura abaixo da linha do mousepad. Aqui nos outros, a costura tá mais ou menos no nível do mousepad, tá? Talvez no Ultra Control ela fique um pouquinho abaixo ainda, porque ele tem 3 milímetros. Agora aqui no Ultra Dash e no Ultra Brake, que é 2,5 e 2, nós temos aí costura no mesmo nível do mousepad. Mas uma costura de 2,5 milímetros aqui de espessura, realmente muito fininha, muito boa, muito perfeita. Nada, não tem linha desfiando nem nada, sabe? O mousepad realmente muito bem feito em questão de costura. Bom, eles são diferenciados por esses 3 logos. Vocês podem ver aqui, ó, no Ultra Dash é só o círculo, com o risquinho aqui. No Ultra Brake, no Ultra Aerialis é o logo completo. No Ultra Control, enfim, esse corte aqui. E no Ultra Brake, ele tem escrito só Meow Gaming Gear Ultra Brake XL. Ele não tem o logo redondinho. Em questão de versões e cores disponíveis, pessoal, aqui nós temos o seguinte. O Ultra Brake, ele só tem disponível na versão preta e também com tamanho único, que é 49 por 42, tá? Ele não tem outros tamanhos. Já o Ultra Control, ele está disponível na versão preta do mesmo tamanho do Ultra Brake, 49 por 42, ou na versão laranja, 49 por 42, 45 por 40, que são esses 3 modelos aqui. Aqui é 49 por 42, esses três são 45 por 40. Ou 32 por 27, que é um pouquinho menor, tá? Na cor laranja. Já o Ultra Aerialis, esse roxo aqui, nós temos ele disponível no tamanho 32 por 27, 40 por 45 e 49 por 42. Nas cores vermelho, que é um vermelho menos vivo do que esse, é um vermelho mais opaco assim, um pouquinho mais escuro, sabe? Tem preto, tem roxo e tem branco. É o que mais tem cores, é o Ultra Aerialis. Enquanto que aqui no Ultra Dash, nós temos ele nos tamanhos 40 por 45 e 42 por 49, não tem no tamanho de 30 centímetros. E ele tem a cor vermelha e um azul bem clarinho, é quase que um branco gelo, mas é azul, tá? É um azul bem clarinho assim, bebê. Já em relação, pessoal, à resistência à umidade, eu vou passar alguns pontos para vocês aqui, só que eu não posso testar tudo porque a região que eu moro aqui é muito quente e não chove tanto nessa época do ano. Na verdade faz alguns meses já que acho que não chove por aqui, talvez semanas, não me lembro a última vez que choveu. Então assim, é uma área seca, uma região seca e quente, então eu não posso passar para vocês a minha experiência em relação à umidade, como numa cidade litorânea, por exemplo. O que eu percebi é que na versão Ultra Brake, a minha mão e o meu braço, eles transpiram bastante, porque aqui é muito calor, então eu transpiro muito na mão e no braço. Na versão Ultra Brake, a única versão que eu tive esse problema, entre aspas, é que quando eu deixo a minha mão parada aqui, por exemplo, por um tempo, a hora que eu levanto, o mousepad está com o desenho certinho da minha mão, assim, porque minha mão transpirou e ele ficou a marca da mão. Quando eu uso para uso cotidiano, assim, jogar, trabalhar e tal, eu percebi que ele fica a marca do meu braço, que o meu braço transpira muito. Nessas outras versões, na Control eu não consegui testar tanto porque eu não usei muito, pessoal. Confesso para vocês que eu passei muita raiva com essas imperfeições, né? Enfim, que esse vendedor cabeçudo me mandou todo dobrado o mousepad. Então usei pouco, mas nas outras duas eu não tive também esse problema de ficar marca ou, enfim, a umidade assim. Agora, na Ultra Brake eu tive. Teve um cara aí nos comentários que ele relatou que ele tem o Ultra Aerialis e ele sofre com problema de umidade. Ele falou assim, com pouco, acho que 2 semanas de uso, o mousepad dele já tá bem lamacento, assim, o Ultra Aerialis. E faz sentido, pessoal, porque o tecido do Ultra Aerialis, se vocês olharem bem de pertinho, eu vou até dar um zoom aqui para vocês. Olha a diferença de tecido do Ultra Aerialis, por exemplo, com o Ultra Control.
a espessura das linhas, o material utilizado aqui no Ultra Aeriality aparenta ser bem mais poroso, né? Então ele parece puxar um pouquinho mais de umidade mesmo. Porém, eu não consigo testar isso para vocês, como eu falei, por causa da região que eu moro. Tá certo? Ah, pessoal, quase que eu esqueço de falar. Quem tá em dúvida aqui em relação ao PK Control ou algum mouse da Meow Gaming, o PK Control, pessoal, ele se assemelha mais na característica de áspero com o Ultra Break, tá? Eu comentei isso com vocês, sendo que ele é um pouco mais áspero que o Ultra Break, mas ele não é tão áspero quanto o Ultra Aeriality. Não que o Ultra Aeriality seja muito áspero, tá? Mas ele é um pouquinho mais liso na versão preta. A versão branca com a estampa, tá, pessoal? Tô falando da versão com a estampa. A branca com a estampa, ela já é um pouquinho mais lisa. E aí ela vai se equiparar mais com a textura do Ultra Break mesmo. A preta, que é um pouquinho mais speed, ela vai ficar em questão de textura no meio termo entre do Aeriality e o Ultra Break. Já a versão 1, que é a versão branca que não tá comigo aqui agora, ela vai ter uma textura muito parecida com essa preta aqui, tá bom? Vai ficar no meio termo aí do Ultra Break e o Ultra Aeriality. Vale a pena comprar um Meow Gaming em relação ao PK Control? Eu tenho o PK Control, quero fazer um upgrade, tô disposto a pagar a diferença. Vale a pena. Caso você não tenha essa grana, fala assim, pô, tô com o PK Control, mas queria outro. Fica com o PK Control mesmo, tá, pessoal? Porque assim, é muita diferença de preço, é mais do que o dobro e é claro que assim, aqui você tem mousepads muito melhores do que o PK Control, mas o PK Control é um excelente mousepad, tá? Então se você tá procurando um mousepad barato, não quer gastar tanto, vai de PK Control. Se você tá com a grana para pagar R$250 aqui, vai no Meow Gaming, tá? São claramente muito melhores. Mas, para um usuário comum, pessoal, o PK Control tá excelente, tá? Vai atender muito bem, até às vezes para quem joga de forma um pouco competitiva, tá? Agora, se você realmente quer uma coisa mais high-end, aí vai pro Meow Gaming, tá? Mas PK Control aqui, excelente em qualquer versão, seja o preto um pouquinho mais speed e mais áspero, ou o branco um pouquinho mais control e mais liso, como o Ultra Break, ou a versão 1 também, que é excelente. E bom, pessoal, acho que é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar procurando responder todos vocês. Volto a dizer, não sou um especialista, tá? Não estudei tecido e nada disso. É só realmente uma experiência de uso que eu fiquei com esses mousepads aqui. E se você puder deixar o seu like, eu agradeço mais uma vez, né? Porque já ajuda bastante o canal. E se vocês quiserem também, eu vou trazer a Ultra Evolution também, que dizem, no anúncio diz que é uma versão meio termo. Ele estaria aqui entre o Ultra Control e o Ultra Aeriality e o Ultra Dash. Ficaria aqui no meio, que é uma versão híbrida, né? Não é nem Control e nem Speed. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês a decidir. Me perdoe qualquer coisa, né? Pelas condições aí desse Ultra Control aqui, que tá uma porcaria para usar. Mas vou devolver, vai dar tudo certo. Deus abençoe você, um abraço e até a próxima. Fui!